Este podcast é um oferecimento de Nadai Ferro e Aço, 12-3832-7124, Ubatuba, São Paulo. Sábado, 3 de setembro de 2022. Hoje a liturgia se veste de branco para celebrar o grande doutor da Igreja, São Gregório Magno. Na companhia dele, rezemos. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Ó Deus, que cuidais do vosso povo com indulgência e o governais com amor, dai, por intercessão de São Gregório Magno, o espírito de sabedoria àqueles a quem confiastes o governo da Santa Igreja, a fim de que o progresso das ovelhas contribua para a alegria dos pastores. Amém. Lucas, capítulo 6, versículos de 1 a 5. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Num sábado, Jesus estava passando através de plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com as mãos. Então alguns fariseus disseram: "Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado?" Jesus respondeu-lhes: "Acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou dos pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu a seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer desses pães." E Jesus acrescentou: "O Filho do Homem é Senhor também do sábado." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje narra outro conflito. É em relação à observância do sábado. A observância do sábado era uma lei central, um dos 10 mandamentos. Lei muito antiga, que foi reconsiderada na época do exílio. No exílio, as pessoas tinham que trabalhar 7 dias por semana, de manhã à noite, sem condições de reunir e meditar a palavra de Deus, rezar juntos e compartilhar sua fé, seus problemas, suas esperanças. Daí a necessidade urgente de parar pelo menos um dia por semana para se reunir e encorajar uns aos outros durante a dura situação do exílio. Caso contrário, eles teriam perdido a fé. Foi lá que a fé renasceu e a observância do sábado foi rigorosamente restabelecida. No sábado, os discípulos atravessam as plantações e abrem caminho arrancando espigas. Mateus, capítulo 12, diz que eles estavam com fome. Os fariseus invocam a Bíblia para dizer qual suposta transgressão da lei eles cometeram, a lei do sábado. Por que vocês fazem o que não é permitido fazer no dia de sábado? Isso está em Êxodo, esta lei, em Êxodo capítulo 20. Jesus responde lembrando que o próprio Davi fez coisas proibidas. Ele pegou os pães sagrados do templo e os deu de comer aos soldados famintos. 1 Samuel capítulo 21. Jesus conhecia a Bíblia e a invocou para mostrar que os argumentos dos outros não tinham muita base. Em Mateus, a resposta de Jesus é mais completa. Ele não só invoca a história de Davi, mas também cita a legislação que permite aos sacerdotes trabalhar no sábado e cita o profeta Oséias: "Quero misericórdia e não sacrifício." Ele cita um texto bíblico e um texto histórico, um texto legislativo, um texto profético, como está em Mateus capítulo 12. Naquela época não haviam Bíblias impressas como temos hoje. Em cada comunidade havia apenas uma Bíblia manuscrita que permanecia na sinagoga. Se Jesus conhece tão bem a palavra, significa que nos 30 anos de sua vida em Nazaré participou intensamente da vida comunitária, onde as Escrituras eram lidas todos os sábados. Sentimos muita falta de ter a mesma familiaridade com a Bíblia e a mesma participação na comunidade. Quem sabe podemos reverter isso na nossa vida. E aí, a conclusão para todos nós.
Jesus termina com esta frase: o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Jesus, o Filho do Homem, que vive em intimidade com Deus, descobre o sentido da Bíblia não de fora, mas de dentro. Descobre o sentido a partir da raiz, a partir da sua intimidade com o autor da Bíblia, que é o próprio Deus. Por essa razão, ele se chama o Senhor do sábado. No Evangelho de Marcos, Jesus relativiza a lei do sábado dizendo: o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Como dito no início, São Gregório Magno, assim chamado pela sua grande sabedoria e caridade em cuidar da Igreja, nasceu em 540 na corte romana. Sua vocação surgiu na tenra infância, sendo educado num ambiente muito religioso. Quando seu pai morreu, Gregório era muito jovem, mas já ingressava na vida pública, sendo o prefeito de Roma. Naquela época buscava refúgio na capital um grupo de monges beneditinos. Gregório então lhes deu um palácio, onde eles fundaram um convento. Este contato constante com eles fez explodir de vez sua vocação monástica. Assim, renunciou a tudo e foi para o convento, onde vestiu o hábito beneditino. Sendo um grande diplomata, foi enviado para Constantinopla como legado papal. Também nesta época escreveu muitas de suas obras. Após a morte do Papa Pelágio, ele foi eleito seu sucessor. Gregório relutou em aceitar o cargo, mas acabou assumindo o papado. Seu pontificado destacou-se por muitas novidades. Instituiu a observância do celibato, a introdução do Pai Nosso na missa e o famoso canto gregoriano. Foi muito amado pelo povo simples por causa da sua extrema humildade, caridade e piedade. Papa Gregório levou uma vida de monge, exercendo um apostolado de muito trabalho, disciplina, moralidade e respeito às tradições da doutrina cristã. No comando da Igreja, orientou a conversão dos ingleses, protegeu os judeus na Itália contra a perseguição dos hereges e tomou todas as atitudes necessárias para que o cristianismo fosse respeitado. Morreu em 604, sendo sepultado na Basílica de São Pedro. Deus eterno e todo-poderoso, quiseste que São Gregório Magno governasse todo o vosso povo, servindo pela palavra e pelo exemplo. Guardai por suas preces os pastores da vossa Igreja e as ovelhas a eles confiadas, guiando-as no caminho da salvação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Por intercessão de São Gregório Magno, dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Excelente sábado para todo mundo. Até amanhã, se Deus quiser.